caminha sobre as ondas. Imediatamente, ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despediu o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos ouviram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Bendita é a tua palavra, Senhor. Bendita é a tua palavra. Vamos sentar um pouquinho, gente. É uma chuva de graça caindo aí, né? Fazia tempo que caiu uma chuva boa. Muito boa noite. Meu nome é Jairo Pereira. Eu sou da cidade de Joinville. Eu sou membro do grupo de oração da Renovação Carismática do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Meu grupo da cidade de Joinville. E é uma bênção para mim participar do grupo de oração sempre depois da missa. Graças a Deus, o nosso grupo foi o primeiro grupo da cidade de Joinville. E graças ainda, muito cedo, o Senhor seduziu meu coração. Eu já estou operando os 30 anos na Renovação Carismática. E é uma alegria a cada dia poder perceber a graça que Deus derramou na vida da igreja nesse movimento. A graça de conversão, a graça de reunir o povo disperso em torno da palavra de Deus. E quando nós vemos esses testemunhos de tantas crianças no altar, ouvindo a palavra de Deus, tendo acesso à maravilhosa palavra de Deus, e nós temos a certeza que essa cultura de Pentecostes vai se estabelecendo, o nosso coração se enche de alegria e de compromisso de ir anunciar. Sou casado, tenho 2 filhos e até o ano passado estava à frente da Diocese de Joinville como coordenador. Esse ano fui convidado pelo meu coordenador, novo coordenador Cisano, a fazer parte, a liderar a equipe de formação da minha diocese. E nesse chamado, nessa caminhada, pregador da palavra, de encontros e retiros, aonde o Senhor me chama. Porque temos visto, não apenas ouvido falar, temos visto grandes transformações. Muitas pessoas sendo curadas, restauradas, mudando de vida, convertidas para Deus, por causa do anúncio da palavra de Deus. E é por muitas vezes que nós estamos hoje aqui a anunciar a palavra com vocês. Falar desta passagem, desse momento do Evangelho, fazendo ainda uma parte. Confissão. Quanto tempo nós falava isso semana passada no encontro, e o nosso padre nos chamava a atenção para um detalhe.
Nosso padre, orientador espiritual, no retiro do final de semana, disse: olha, a renovação, vocês estão num papel muito bonito de anunciar Jesus para as pessoas, de provocar as pessoas para uma mudança de vida e mandá-las para o confessionário. Ocorre que, eu estou falando da minha diocese, né? E eu preciso falar também para vocês, talvez isso não seja uma novidade, mas é um compromisso. Ocorre que muitos vão ao confessionário e não sabem mais se confessar. Muitos vão ao confessionário e ficam conversando com o padre, e o padre tem que ficar: e aí, meu irmão, tem pecado nessas áreas, tem que ficar investigando, e aí perde um tempo, e muitas vezes percebemos, nós sacerdotes, que as pessoas não vão preparar para a confissão. E aí nós nos organizamos lá, obviamente que não compete a nós ainda, compete sim, mas nem tanto profundamente dar uma catequese no grupo de oração, mas é importante lembrar algumas coisas importantes desse contexto. Isso remonta aos primeiros momentos da nossa caminhada de fé. Primeiro passo para que a gente vá fazer uma boa e santa confissão: eu preciso pensar nos pecados que cometi. Esta ideia de pecado, muitas vezes o mundo está dizendo que nem tudo é pecado, mas enfim, o que vem a ser o pecado? Nós sabemos pela palavra, pela doutrina, pelo aquilo que o catecismo nos ensina, que é tudo aquilo que ofende a Deus, a minha relação com Deus, a minha relação com o próximo, e aquilo que ofende a mim, a minha dignidade comigo mesmo. Quando eu cometo qualquer ação, qualquer atitude que ofende a minha relação com Deus, ou seja, quando eu busco outros deuses, quando eu busco irreligiões, quando eu busco feitiçarias, bruxarias, ocultismo, eu ofendo a minha relação com Deus. Isso é grave, isso contamina, isso atrai para nós muitas coisas ruins, e eu preciso pensar no que eu fiz. Ah, mas isso aí eu faço há tanto tempo, nunca me fez mal. Cuidado, você está vivendo um tempo de graça ainda. Quando eu engano, quando eu falo mal, quando eu julgo mal, quando eu deixo de pagar o irmão, quando eu engano o irmão, eu estou pecando. Quando eu, comigo mesmo, não me aceito como sou, quando eu quero me embebedar, me embriagar, usar drogas, eu quero me prostituir com outro ou comigo mesmo, eu estou ofendendo. E eu preciso pensar nessas coisas. Pensar apenas não basta. Alguns padres nos orientam, inclusive, que para a hora do confessionário nós deveríamos escrever os pecados para não esquecermos. Porque pecado perdoado é pecado confessado. Eu contei, eu me arrependo daquilo que fiz. Essa é uma verdadeira confissão santa. Propósito de lembrar deles, arrepender-se de tê-los cometido. Meus irmãos, nós estamos vendo muito saindo das nossas igrejas, povoando outros lugares que não são aqueles que o Senhor deseja, pelo simples fato de não aceitarem serem corrigidos. Muitos de nós não aceitam mais essa ideia de pecado e não querem mais pensar no pecado, nem tampouco arrependem-se do pecado. Padre Pio nos diz que quando eu rezo muito, eu estou a caminho da salvação. Quando eu rezo assim, pouco, eu estou correndo perigo. E quando eu não rezo nada,
eu não sei, Ele não sabe mais o que será de nós. No entanto, meus irmãos, essa ideia clara de eu me arrepender de ter cometido, eu preciso reconhecer e me arrepender de ter feito. Grande passo, fazer o propósito de ir confessar o pecado. Observe que o mundo tem dito muitas coisas negativas a respeito dos nossos sacerdotes, querendo tirar o nosso olhar do sacramento da confissão, como se fosse uma coisa humana, simplesmente um gesto de uma relação de duas pessoas. Ah, eu me confesso com Deus. Meu irmão, Deus é Deus. Deus é santo. E nós temos que nos reconhecer pecadores. Se esse sentimento de arrependimento não invadir o nosso coração, desculpe, nós estamos perdendo o nosso tempo e perdendo o tempo de Deus. É um propósito que tem que brotar com um desejo ardente de se confessar. Quem gosta de Satanás aqui? O sacerdote nos dizia outro dia numa formação: quer dar um pé no traseiro do encardido? Corre para a sacristia se confessar.